Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, falando como o pastor Rodrigo trouxe aqui uma direção aqui de conhecimento, a importância, né, que o pastor Jorge orou no início, né, da preocupação do fim dos tempos, que o amor de muitos se esfriaria. E por quê? Por afastar da palavra, afastar do conhecimento da palavra, né? É isso que causa esfriamento. Então, o tema de hoje que o Senhor colocou no coração é falar da visão de fé e confiança em Jesus. Então, nós precisamos ter, né, o entendimento de quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus? Então, por quê? Você sabia quem é o cabeça da nossa igreja? Quem é o maioral aqui? Não é o pastor Aguiar, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Marco, não é o pastor Jorge, não é nenhum de nós. É Jesus, ele é o cabeça, né? Então nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Mas, se a gente perguntar aqui, por exemplo, para vocês, levanta a mão aí, quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Então, essa pergunta, presta atenção, o conhecer Jesus não é assim um conhecimento, assim, quem conhece Jesus de ouvir falar. Tem que tomar cuidado, como é que você conhece Jesus? Se falar assim, conhecer Jesus, até o diabo conhece Jesus, né? Inclusive odeia Jesus, porque Jesus já o julgou, já está julgado, né, condenado, né? Então ele odeia Jesus. Então, mas assim, o que nós estamos falando não é conhecer Jesus de ouvir falar, mas de com ele andar, né? Como Jó, na oração de Jó, falava assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, né? Então, o conhecimento de Jesus, como é que você conhece Jesus? Aquilo que nós estávamos falando aqui, o pastor Rodrigo trouxe uma visão de igreja, que nós, como pastores, gostaríamos de ver a igreja bastante, assim, aprofundando, né? Mergulhando em águas profundas com Jesus, né? Por quê? Porque é muito importante. A sua teologia, ela é muito importante. Ela vai definir, a minha e a sua teologia, ela vai definir para onde nós vamos, se é para o céu ou para o inferno, você sabia? Ah, pastor, mas ninguém nunca falou que eu precisava fazer teologia para ir para o céu. Não é isso. Quando a gente fala em teologia, essa palavra assim, né, se olhar a raiz da palavra teologia no grego, tel, vem de... A palavra tel significa Deus, e logos, né, significa estudo. Então, teologia, a junção dessas duas palavras, é o estudo de Deus. Como é que você enxerga a Deus, né? Então, conhecer a palavra, né, é o canal oficial que Deus instaurou para ele se apresentar para a humanidade. Se a gente não conhece a palavra, a gente não conhece a Deus. Então, se você fala que você conhece Jesus, se você não conhece a palavra, você conhece de ouvir falar. Mas o gostoso de conhecer Jesus é de com ele andar, ter experiência com a palavra, com o Senhor, né? Então, isso é muito importante. Então, mas para isso, o tema de hoje é a visão de fé e confiança em Jesus, né? Como é que nós estamos? Falando assim de conhecer, essa semana passada, na sexta-feira, foi muito interessante. Eu chamei, eu sou da Associação dos Bancos, né? Então eu chamei uns associados para uma reunião e me indicaram lá, manda um e-mail para essa pessoa. Aí a pessoa falou assim, eu mandei no WhatsApp, né? Falei assim, olha, eu estou te chamando para uma reunião assim, né? Mas quem é você? Eu falei assim, bom, eu sou o Aguiar, né? Ah, eu já ouvi falar. Então, eu achei muito interessante, né, quando eu estava preparando a palavra, de muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, mas o nosso propósito, Jesus nos chama para conhecer, de com ele andar, né? Então, esse o propósito aqui do nosso tema aqui, visão de fé e confiança em Jesus. Então, isso vai implicar em andar com Jesus.
Romanos 1,16, Paulo fala uma frase na palavra muito interessante. Ele fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, a nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, vai do conhecimento que você tem na palavra. Se você é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, você conhece Jesus, mas só de ouvir falar, né? Então isso aí não é legal, né? O bom é conhecer Jesus, de com Ele andar, né? Aprofundar, ter entendimento do que Ele espera da igreja, e nós como igreja de Jesus Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Vocês já pararam para pensar na responsabilidade? Vocês que eu digo nós, né? Nós somos chamados para ser representantes de Jesus aqui na terra. Agora, como é que você vai representar Jesus se você não conhece Jesus? Então, essa é o propósito da nosso tema, é entender bem o que significa conhecer Jesus, né, com Ele andar. Deram uma oportunidade numa igreja, né, para um seminarista pouco experiente, para trazer a palavra, né? E ele chegou lá na frente, ele falou assim, ó, quem é evangelho, levanta a mão. Então, quem é evangelho, né? Então, ele confundiu evangelho com evangelista, né? Com evangélico, né? Então, eu queria passar aqui, para a gente falar um pouquinho de Jesus, eu queria passar para vocês aqui uma passagem rápida, não é o propósito da palavra, mas é um pano de fundo, um panorama do Novo Testamento, né? Então, quando a gente fala aqui do Evangelho, né, quando nós começamos aqui a entender a Bíblia, nós vimos que a Bíblia tem 4 evangelhos, né? Não é evangélico, no evangélico tem um monte, né? Evangélico é aqueles que seguem o Evangelho, né? Então, o que é a palavra Evangelho? É as boas novas, né? As boas venturas, as boas notícias. Então, Jesus, ele veio para trazer, com Jesus veio a boa nova da salvação. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, tem 4 evangelhos, né? Então, tem 3 evangelhos sinóticos, né? Que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que eles contam a vida de Jesus, né? O ministério de Jesus e a vida de Jesus. E esses 3 são sinóticos porque eles são muito parecidos, eles foram escritos mais ou menos na mesma época. Então, eu imagino que Mateus tinha escrito o Evangelho, né? Aí depois Marcos falou assim, olha, eu vi que Mateus escreveu aqui, eu estou escrevendo também, mas eu vi que ele falou uma coisa, mas eu coloquei de outra. Mas é o mesmo ponto de vista, os mesmos fatos, né, que são narrados nos 3 evangelhos, né? Mas assim, de ponto de vista iguais e poucos diferentes. Uns contam algumas passagens de Jesus, outros colocam outra, mas assim, normalmente, e uma coisa boa para nós evangélicos é ter uma Bíblia de estudo. Eu tenho várias Bíblias de estudo, né? Todos nós que aprofundamos a palavra precisamos ter. E é bom, porque na Bíblia de estudo, você tem lá, quando você traz a palavra, traz as passagens que os outros evangelhos citam a mesma passagem. Então você estuda aquela passagem segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, né? E também segundo João. Só que eu falei aqui de 3 sinóticos, são evangelhos parecidos, que contam mais ou menos o mesmo propósito de expor, né, a vida de Jesus e o ministério de Jesus Cristo, né, sob o mesmo ponto de vista. E aqui, normalmente, se você olhar na Bíblia, eles contam a vida de Jesus até os 12 anos, até a subida dele para Jerusalém, lá, a visita dele no templo, né? Depois, ele volta a falar de Jesus quando ele está começando o seu ministério, né? Então, esse é o perfil dos 3 evangelhos sinóticos, né?
Mas quando nós falamos aqui do quarto evangelho, que é o evangelho de João, esse último evangelho, João já tinha um outro propósito. João já escreveu esse evangelho bem depois de ter já escrito aqueles primeiros 3 evangelhos, né? Ele vem contar a história da forma como ele viu, mas com outro propósito. Não é contar a história do que Jesus fez, a vida de Jesus. Ele veio para trazer uma afirmação, né? O propósito do Evangelho de João é provar que Jesus, a divindade de Jesus, que Jesus era Deus. É Deus, né? Ele veio porque havia ali no meio dos judaizantes, né? Os judeus, né? Que muitos se converteram a Cristo, e havia um grupo que ia lá visitar esses judeus convertidos para voltar para o judaísmo. Então, falando que, olha, esse negócio de Jesus é tudo balela, que ele não é Deus coisa nenhuma, né? Então, João, ele se preocupou em escrever o Evangelho afirmando a divindade de Jesus. Se você olhar, abra comigo no começo da Bíblia, do livro do Evangelho de Jesus, de João, segundo João aqui, né? Não a carta de João, o Evangelho. Ele fala assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, João vem afirmar que Jesus é a palavra e ele estava com Deus lá no princípio. Se você for lá no livro de Gênesis, como é que eu sei que Jesus estava lá no princípio com Deus? Se você for lá no livro de Gênesis, lá no primeiro capítulo de Gênesis, a palavra diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, aqui diz que no princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas, né? Então havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a pergunta é: onde que está Jesus aqui? No Verbo. Ele é o Verbo, ele é a palavra. Tudo se criou através dele. Nada se fez sem ele, porque Deus falava assim: haja luz, e a luz se fez. Haja terra, haja isso, né? Então, Deus proferiu a palavra. Então, Jesus é o Verbo. E João vem aqui falar: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ou seja, valorizando quem é Jesus. Jesus é Deus, ele estava lá. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse é um propósito de João aqui no seu Evangelho, né? Então, provar a divindade. João usou 2 formas de provar a divindade de Jesus sendo Deus, né? Primeira coisa, ele trouxe uma aplicação daquilo que ele conta, todas as passagens deles, onde Jesus usou aquela mesma apresentação que Deus fez para Moisés. Quando Moisés estava sendo dirigido por Deus para ir lá libertar o povo do Egito, Moisés falou assim: eu vou lá falar com o faraó para deixar o povo ir, mas eu falo que quem é que está mandando ele deixar? Fala: sou eu, o grande eu sou, né? Eu falo: eu sou te enviou. Então, como é que Deus se apresenta para Moisés? O eu sou te enviou. Vai lá e fala: olha, o eu sou está dizendo para você deixar o povo ir. Então, João, ele pega aqui e usa essa mesma palavra do eu sou para caracterizar Jesus como Deus. Ele coloca lá em João 6,35, eu sou, Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. João 8,58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, pensa vocês, irmãos,
que os judaizantes estavam falando que Jesus não era Deus coisa nenhuma, né? Porque para os judeus, até hoje, Abraão é muito mais importante do que Jesus. Pode um negócio desse? Né? Falar mal de Abraão para os judeus é a mesma coisa que falar mal de Jesus para nós, né? Entendeu? Eles se ofendem achando que Abraão é o cara, né? E para nós, não, o Senhor do Senhor é Jesus, e não Abraão. E aí, a palavra citada por João lá em 8,58, ele fala o seguinte: em verdade, Jesus dizendo, né? Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus fala assim, eu sou Deus antes que Abraão existisse, foi eu que chamei, porque Jesus é Deus, sendo Deus, né? Então, isso aqui é importante a gente ter essa convicção, né? De como que ele trabalha. No 10:9, ele fala, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 15:1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, como é que João trabalhou no Evangelho? Eu estou fazendo aqui só uma síntese, né? De como ele trabalhou. Ele falou assim, olha, vocês têm que entender que Jesus é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele estava lá no princípio e veio conosco. E uma segunda forma de João mostrar que Jesus era Deus e é Deus, ele mostrou citando os grandes milagres de Jesus, né? Se Jesus realiza as grandes obras de Deus, então Jesus é Deus. Então, ele cita 7 grandes milagres, no caso aqui, né? João, ele cita os 7 grandes milagres para mostrar a obra de Jesus, não fica nada devendo a obra de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, ele está falando, olha o que Jesus fez, o que Deus fez e o que Jesus fez. Então, Jesus é Deus, porque ele faz a obra de Deus, tanto quanto a Deus. E uma coisa interessante, o propósito de João não é contar todos os milagres de Jesus, nem caberia na Bíblia. Ele fala o seguinte, lá em João 21:25, se todas as obras de Jesus fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem todo o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, são tantas as obras que Jesus fez, e ele citou no Evangelho de João só 7 grandes milagres. E um dos grandes milagres que Jesus fez, que está citado no Evangelho de João, que a gente tem que ter esse entendimento, pelo menos eu tenho esse entendimento, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro já havia morto 4 dias, ele estava se decompondo. Quando Jesus fala para ele, Lázaro, sai para fora, pensa você, um corpo em decomposição, renascer, né? Recompor a carne toda, a pele voltar de novo, a pessoa ficar perfeita e ele andar com as suas próprias pernas. Esse milagre é um dos maiores milagres. Eu sei que Jesus fez tantos milagres importantes, mas eu estou citando esse aqui como um dos milagres que realmente é uma prova que Jesus é Deus indiscutivelmente, né? Porque como é que pode, né, uma pessoa, depois de estar morta tantos dias, voltar, né, a viver? Então, mas foram muitos outros milagres que Jesus fez, e João falou assim, eu não estou preocupado aqui em contar todos eles, porque se eu fosse contar, nem o mundo inteiro caberia tantos livros que seriam escritos para contar os milagres de Jesus, tanto que ele fez, né? Então, voltando para o tema, visão de fé e confiança em Jesus, por que nós precisamos ter fé? Por que eu estou insistindo que nós precisamos ter a fé, visão de fé e confiança em Jesus? Porque sem fé, ninguém vai a lugar nenhum, né? A nossa salvação é pela graça, mas a palavra diz lá em Efésios 2:8, é mediante a fé. É pela graça, né? Porque ninguém mereceu, pela graça, Deus teve a graça de nos dar a salvação, né? Ninguém de nós aqui eram merecedores, mas mediante a fé, né?
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Nós precisamos desenvolver a fé e a confiança em Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Por que você vai no médico? Por que você vai em médicos aí e tal? Porque você tem confiança que ele vai resolver o seu problema. Você ouviu falar, você sabe que ele é especialista, ele é competente, então você vai. Se você soubesse que aquele médico, ele não tem conhecimento nenhum, ele não tem capacidade, você iria naquele médico? Se alguém falar, olha, esse médico aqui é um charlatão, né? Ele não é bom em nada, ele é um vigarista, né? Você iria naquele médico? Não. Você vai por quê? Porque você tem uma referência, você tem um conhecimento. Então, a visão de fé e confiança em Jesus vai do conhecimento de que nós temos. À medida que nós temos conhecimento, nós vamos aprofundando a nossa fé. E a palavra diz que a vereda do justo é igual à luz da aurora, né? Então, a vereda do justo, assim, como é que nós caminhamos na fé? O justo viverá de fé em fé, né? E como é que nós caminhamos? Então, a vereda do justo é como a luz da aurora. Se você acorda cedo, você deve saber que o sol tem nascido às 6h30 por aí, 6h35. Então, se você acordar às 5 horas, que nem eu acordei hoje, né? Você fica olhando lá, está um escuro, né? Mas vai dando 6h20, 6h30, né? Começa a clarear. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora. O sol vai vindo, vai clareando, que daqui a pouco você olha, já está claro, está dia perfeito. Então, a nossa fé também vai crescendo, a vereda do justo, né? A gente vai crescendo na nossa fé na medida que nós vamos conhecendo a palavra, né? E então, quando nós falamos aqui em fé e confiança em Jesus, não acontece num passe de mágica, é um processo relacional e contínuo, igual a amizade em um casamento. Ninguém já vê uma pessoa e já sai casando com ela. Não, vai ser um processo de confiança, né? De entendimento, de aproximação, de relacionamento, para depois falar assim, agora vamos caminhar juntos, né? Então, conhecer Jesus também é relacionamento. Irmãos, eu estou falando porque é isso que aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você. Mas se você não tiver um entendimento que precisa aprofundar nesse conhecimento com Jesus, você não vai ter a intimidade da fé, a certeza de que Ele te ama, que nem nós cantamos, Ele me ama, né? A gente canta isso porque a palavra de Deus, na medida que você vai conhecendo a palavra, você vai vendo que ela torna-se rema na sua vida. Ou seja, você fala assim, eu concordo, porque é assim que aconteceu comigo. Eu concordo, porque eu sentia que Jesus me trouxe a alegria de volta, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo na minha vida, né? Então, você vai sentindo impactado pela palavra e você vai adquirindo confiança em Jesus. Mas se você é um crente que só vem à igreja, canta, ora, né, aqui, e não tem um relacionamento nenhum durante a semana, termina aqui, é um crente de domingo só, é muito pouco, porque nós precisamos andar com Jesus. Tem até um louvorzinho, um corinho, né, que fala assim, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Então, irmãos, é bom, é muito bom. Então, na medida que nós vamos andando com Ele, conhecendo a palavra, nós vamos tornando mais íntimos do Senhor, né? E nós vamos acreditando no Senhor. Então o objetivo aqui é que, se nós somos um crente que conhecemos Jesus de ouvir falar, nós estamos perdendo muito, né? É como Joel diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como foi dito aqui, pastor Rodrigo também, né? Então, nós precisamos aprofundar na palavra, ter, né, a oportunidade de ler a Bíblia, entender as mensagens aqui, mas não ficar só no domingo aqui, né? Então,
como eu disse, o crescimento espiritual ele passa por disciplinas espirituais, né? O principal passo é desenvolver a fé e a confiança. Se a gente não desenvolver a nossa fé, você não avança. Se você não tiver fé, quem Jesus é e o poder dele e o que ele pode fazer de diferente na sua vida, você fala assim, eu vou atrás de outras coisas, eu vou atrás da minha empresa, lá é que está o meu ganha-pão. Mas se você não tiver o entendimento que aquela empresa, quem deu foi Jesus, e quem que te capacitou para estar lá, que foi Jesus, você vai sempre achar que a empresa é a sua salvadora. Mas quem te deu o emprego, quem te deu a saúde, quem te deu o raciocínio, a habilidade, né? Não foi a empresa, não foi você. Então, esse entendimento, né, que nós precisamos. Então, alimente-se da palavra para poder conhecer melhor a Jesus, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos 10:17, que a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra ouvida, né, mediante a palavra de Cristo, não é qualquer palavra, né? É aquilo que Jesus falou, né? Então, como aconteceu, né, como eu citei aqui, né, a confiança que nós temos num profissional que vai trabalhar e tal, é porque você conhece, sabe da competência. Então, nós precisamos conhecer Jesus, saber quem é Jesus, sabendo do seu poder e do seu amor para conosco, né? Então, uma outra coisa também que a gente aprende na Bíblia, é que a Bíblia ensina a Bíblia. E tudo que foi escrito foi para o nosso ensino que está escrito, não foi por acaso que está escrito na Bíblia. Deus colocou lá a Bíblia para nós aprendermos quem é Deus e como é que funciona no mundo espiritual, né? As regras, porque se você não conhece as leis espirituais e sair fazendo coisa que contra a vontade de Deus, você não vai para lugar nenhum também, né? Então, baseado nesses milagres que Jesus fez e que João relata, eu trouxe aqui uma pregação sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda, né? Um deles que ele cita, né? Que eu queria trazer aqui para nós aprender o que essa passagem desse relato de João pode nos ensinar para conhecer melhor a Jesus e para entender esse episódio, né? Então, abra comigo a sua Bíblia em João 5, de 1 a 9. Dá para acender aqui, por favor? Me ajuda aqui que mas se ela não acender também não tem problema não, que a gente consegue. Algum tempo depois, né, lendo aqui João 5, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Outra versão fala 5 pavilhões. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos e paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, havia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outros entram antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Vamos parar aqui. Irmãos, vamos orar. Pai, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, por cada um que está aqui presente na igreja, ouvindo e entendendo essa palavra.
aqueles que estão pela internet também, que vão ouvir essa mensagem também depois de gravada, Senhor Deus. Eu peço a Deus que essa palavra, assim como diz a tua própria palavra em Isaías 55:11, que nenhuma das tuas palavras volta vazia sem cumprir o seu propósito. Eu peço a Deus que essa palavra encontre em nossos corações um terreno fértil, que ela venha produzir frutos, uma boa colheita, a colheita que o Senhor espera para cada um de nós. Que ela possa produzir, Senhor Deus, o entendimento para o qual o Senhor nos direcionou a ministrar nessa noite. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então, vamos agora entender o que nós podemos aprender com essa passagem, né? Então, começando aqui no verso 1, a palavra começa assim: havia algum tempo, ou então numa outra versão, algum tempo depois, que é a NVI, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Então, algum tempo depois, se você voltar no capítulo 4, então João estava falando ali dos milagres, né? Que Jesus havia visitado a mulher samaritana, tido aquela situação, também teve aquela situação com aquele oficial, né, o romano, que falou para Jesus que ele tinha um servo que estava doente, Jesus podia curá-lo. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não vai lá não, basta uma palavra sua e meu servo será curado, né? Então, depois de todas essas coisas, então teve a multiplicação dos pães, tudo, né? Depois de todas essas coisas, chegou a palavra diz aqui, ó, algum tempo depois de tudo isso, Jesus estava ali e falou assim: subiu para Jerusalém. Por que a palavra fala subiu para Jerusalém? Porque Jerusalém está uns 800 metros acima do nível do mar. Então, normalmente, quando a pessoa está indo para Jerusalém, ele fala: está subindo para Jerusalém. Quando está voltando, está descendo, né? Porque ele está num lugar alto, né? Isso aqui é só uma informação de geografia, né? Então, aqui diz aqui, ó, algum tempo depois subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus, né? Jesus, ele estava indo para uma festa dos judeus. Como Jesus está indo para uma festa dos judeus, né? Porque Jesus era judeu e ele cumpria a lei dos judeus, porque as festas dos judeus, os judeus tinham que comparecer, né? Não era que nem os nossos eventos que às vezes não vem todo mundo. Lá não, os judeus, eles eram compromissados aí. Então Jesus, como um bom judeu, ele cumpria a sua lei, né? Em Jerusalém, a Bíblia também fala que perto da porta das ovelhas tinha o tanque de Betesda. Tinha 5 pavilhões e grande número de pessoas inválidas estavam ali, né? Ali nós tínhamos ali todo tipo de pessoas desenganadas, paralíticos, cegos, surdos, assim, pessoas que não tinham cura, estava tudo ali. Então, era uma espécie de hospital, mas não era um hospital. Era uma Betesda, né? Que no aramaico quer dizer casa de misericórdia, lugar de que as pessoas vinham para ser curadas, né? E ali havia uma esperança de que haveria um milagre. Então, ali eram pessoas que estavam desenganadas. O médico falou assim: olha, não tem cura, isso aqui, né? O cego, né, vai ficar cego para sempre, o coxo não vai andar, tal. Então, eram pessoas desesperançadas, mas eles iam ali porque havia dizem que de tempos em tempos um anjo descia naquele lugar, e a hora que o anjo movia as águas, né, que o primeiro paralítico ou o primeiro doente que entrasse na água seria curado, né? Então essa era a história. Então Jesus, ele ia para uma festa. Agora, o que nós podemos perceber aqui do caráter de Jesus? Mesmo indo para a festa, ele falou assim, em Jerusalém: vou passar primeiro em Betesda. Então, alguém daqui já saiu para ir numa festa de casamento e falou: mas primeiro eu vou visitar um hospital do câncer, visitar pessoas que eu não conheço, que estão na beira da morte? Alguém faz isso aí? É difícil, né? Pensar que alguém aqui, se alguém já fez, levanta a mão que a gente vai ficar feliz em conhecê-lo.
porque não é normal. Mas Jesus priorizava, embora ele alegrasse com quem se alegra, quer ir na festa, né? Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa na boda de Caná da Galileia, um casamento, né? Ele foi lá e fez o milagre da água transformando em vinho, né? Então Jesus, ele socializava, ele estava presente nas festas e tal, judaicas, mas ele priorizava os que sofrem. Mesmo ele estando indo para uma festa, ele falou assim, vamos passar lá em Betesda primeiro, né? Então a Bíblia fala o seguinte, né? Ele estava indo para uma festa e resolveu passar em Betesda, né? E aqui explica o que era Betesda, um lugar de pessoas doentes, sem esperança, pessoas que estavam ali, às vezes com doenças terminais, que não tinha mais como socorrer, e a esperança deles era um milagre de um anjo que aparecia de vez em quando. E também ninguém sabe ao certo se era fato ou era lenda, essa história do anjo, né? Então, Jesus chega lá em Betesda, ele encontra uma multidão de pessoas inválidas, né? Coxos, cegos, paralíticos, pessoas deficientes de toda espécie, né? Quando Jesus ele entra naquele ambiente, ele vê um homem que estava ali paralítico há 38 anos. Então, veja comigo, João 5,6. Coloca para mim aí, João 5,6. Já está aí, né? A palavra diz assim, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou, queres ser curado? Então, notem que aquele homem não viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Quando eu comecei a estudar essa palavra, eu achei muito interessante essa parte aqui, que não foi o homem que foi lá atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás daquela pessoa, porque tinha uma multidão de deficientes, de pessoas com cego, coxo, surdo e tal, mas Jesus viu aquele homem e ele sabia, o homem não veio falar para ele, olha, eu sou aquele que tem 38 anos, ele já sabia, porque ele é Deus, ele sabia da história daquele homem que já há 38 anos ele esperava uma chance para ser curado, né? Então, o homem estava focado no quê? Nem viu Jesus. Pode um negócio desse? A pessoa ali, 38 anos, paralítico, sofrendo, porque não tinha ninguém para jogar ele, colocar na água antes de entrar outro na frente. E ali está Jesus, o Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder para curá-lo, né? E ele não sabia quem era Jesus. Irmãos, é isso que eu estou falando. Ele já deveria ter ouvido falar de Jesus, mas nem sabia que Jesus estava ali no local, né? Então, o homem, ele estava focado no quê? Aqui tem um anjo que vem de tempo em tempo, ninguém pode afirmar que realmente era fato, a Bíblia cita, né? Mas assim, poderia ser também uma coisa que ele nunca viu esse anjo chegar, mas ele tinha uma esperança. E assim, pensa você, quantas pessoas não vivem de fé, não em Deus, mas em situações de ouvir falar, né? Não buscando aquele que tem poder de curar, não o próprio Jesus. Se ele tivesse atento quem era Jesus, ele estaria ali, olha, se Jesus passar por aqui, eu quero correr com ele, né, para ele me curar. Mas não, ele não estava ligado quem era Jesus. Então, por isso eu estou falando que tem muitas pessoas que estão sofrendo, que não conhecem Jesus, não sabe quem é Jesus, não sabe. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você sabia que Jesus está aqui agora? Também? A palavra diz que quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Jesus está aqui agora. No outro ministério, lá no Nikkei, né? O louvor cantava um hino que falava, Jesus está aqui, peço o que quiser, Jesus está aqui agora. Vocês conhecem esse hino? É muito, assim, verdade, né? Jesus está aqui. E ele, assim como aquele homem não sabia que Jesus estava ali no local, eu estou falando para vocês, Jesus está aqui agora, né? Então, muitas pessoas vêm com problema, mas não têm essa noção que Jesus se faz presente,
porque foi isso que ele disse que estaria conosco, né? Então, tanto é que ele não fazia ideia de que Jesus estava ali, que ele não pediu nada para Jesus. Ele estava esperando o quê? Um anjo descer e mover as águas, né? Aí, então, quando nós estamos falando aqui, né? Você que está presente hoje, saiba que Jesus está aqui agora. Se você tem alguma situação que você não vê a solução já há muito tempo, não esqueça que, ao invés de reclamar que não tem solução, como aquele homem vai reclamar para Jesus, lembre-se que você está aqui na presença do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Então, peça o que quiser. Então, veja aqui, né, o que nós estamos falando. Eu quero também falar para aqueles que estão ouvindo pela internet, né? Jesus, ele é atemporal, ele não tem limitação de tempo e lugar, né? Então, ele está aí onde você está assistindo essa mensagem também. Então, é só você ter fé que a palavra onde Jesus está, as coisas acontecem, né? Então, tem muitas pessoas assim desesperançadas, muita gente. Se você olhar pelo Brasil afora, nós que moramos aqui na Grande São Paulo, nós temos o privilégio de estarmos perto de grandes hospitais, de médicos especialistas, né? Mas pensa lugares que as pessoas não têm um médico, nem o médico, como é que é, o clínico geral, né? Imagina um especialista. Então, aí, pessoas sem recursos, sem convênio, sem plano de saúde. Eu imagino que aquela multidão tem muita situação por aí de pessoas que estão nessa condição hoje, né? E não sabe que Jesus está aqui, pode fazer um milagre. O que eu falo aqui pode ser também aonde a pessoa está nesse momento, né? Então, nós que estamos na Grande São Paulo, nós temos um privilégio. Mas pensa as pessoas que moram em cidadezinhas que não têm recurso nenhum, né? Então, mas eu tenho o Deus Todo-Poderoso e que ouve as nossas orações. Então, o que falta para as pessoas? Visão de fé e confiança e conhecer o poder de Jesus para fazer obras que Ele fez e faz até hoje, né? Então, nós precisamos de ter esse entendimento. Então, aquele homem, ele não tinha essa noção, tanto é que a palavra diz, vendo-o deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, ele perguntou, queres ser curado? Então, muitas pessoas usam a expressão errada. Muitas pessoas falam assim, quando eu encontrei Jesus, nós não encontramos Jesus porque Jesus nunca esteve perdido, era nós que estávamos perdidos, né? Ele que nos encontrou. Então, quando Jesus nos encontrou, porque Jesus é o bom pastor, aquele que deixa as 99 ovelhas só para nos buscar, só para nos achar, né? E quando nos encontra, Ele bota a ovelha perdida no ombro e traz para o aprisco, né? Então, tem muitas pessoas que falam o seguinte, olha, quando eu encontrei Jesus, errado, quando Jesus me encontrou, porque foi Jesus que nos achou, né? Antes que nós tivéssemos identificado quem era Jesus. Então, o grande problema é no que você acredita, na sua fé. Por isso que o tema de hoje é visão de fé e confiança. No quem você acredita? Aquele homem acreditava num anjo que viria mover as águas, mas fazia 38 anos que nada acontecia, porque ele não tinha uma pessoa. Então, quando Jesus pergunta para ele, você queres ser curado, né? Qual era a resposta que ele tinha que dar? Sim ou não? Ele falou assim, mas Senhor, há 38 anos eu estou aqui, e toda vez que as águas se movem, não tem ninguém que me coloque na água. Ou seja, qual que era o foco daquela pessoa? É naquilo que ele não tinha, e não no que ele tinha, que é a fé que precisava. Então nós precisamos de fé, crer que Jesus pode todas as coisas. Então aquele homem não tinha a noção de quem era Jesus. Então, agora, quando nós falamos aqui em fé, Isaías 43, 13, nós cantamos aqui hoje, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus falar o seguinte, eu vou te curar, mas
não tem ninguém que me ajude, mas você não precisa. Você tem Deus, você tem o Senhor Jesus, a fé que você tem no Senhor, que não importa o que você tem buscado, né? Se é um problema de uma enfermidade, se é um problema de relacionamento, se é um problema de reconciliação na família, o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que você não está conseguindo, será que você tem tido fé no Senhor Jesus e falado, Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, né? E pode fazer isso por mim. Então, quando ele pergunta, queres ser curado? Ele poderia estar perguntando para você, não sei qual é o seu problema que você possa ter, mas quer ser liberto. Tem pessoas que estão presas ainda a pecado, a falta de perdão, né? Então, às vezes nós não conseguimos, muitas coisas nós não conseguimos, chegamos à exaustão do nosso esforço, mas nós temos que ter fé, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Então, a resposta daquele homem, ele fala assim, eu não tenho ninguém que me ajude, mas hoje eu te digo, né, Jesus é aquele que é o Deus fiel, né, que Jesus, a palavra diz que ele foi fiel até a morte de cruz, para nos trazer a salvação, e por causa disto, pela sua fidelidade com Deus, Deus lhe deu o poder, toda a autoridade no céu e na terra, para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então, o Senhor Jesus tem autoridade para fazer todas as coisas. Então, toda a autoridade no céu e na terra, né, foi dada a Ele, perante o qual todo joelho se dobrará um dia. Jesus ainda disse àquele homem, não fica aí pensando o que você não tem, né? Ele não está escrito na Bíblia, mas eu diria, fique pensando que eu estou aqui, né? Olha, eu sou Jesus, né? Eu Todo-Poderoso, você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Então, Jesus falou assim, ó, só me obedeça, tome a sua maca e ande, né? Imediatamente aquele homem foi curado. Então, qual é o segredo aqui, irmão? Obedecer a palavra. Mas como é que você vai obedecer a palavra se você não lê a palavra, se você não conhece Jesus? Então, tudo isso passa, por isso que eu falei, a teologia sua e a minha pode nos levar para o céu e para o inferno. Se você crê no Senhor Jesus, nós estamos andando com Ele, conhecendo... É aqui? Vamos ver aqui. Então, não está, não, mas enfim. Se qualquer coisa eu pego outro aqui já. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Jesus, ele falou assim, tome a sua maca e ande, né? Então, o que nós precisamos? Crer em Jesus, conhecer a palavra, para obedecer a palavra. Se você conhecer a palavra, você andando na palavra, você vai ter os benefícios de andar com Jesus. Mas se você não conhece a palavra, como é que você vai ter os benefícios de andar com Jesus? Então, tudo começa, né, por aquilo que Paulo falou, que eu li lá em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não crê, você não lê, como é que Deus vai operar na sua vida? Aquele homem não cria em Jesus, não sabia quem era Jesus, não buscou a Jesus. Jesus estava ali na frente dele. Eu vou desligar aqui e pegar o outro microfone. Estão me ouvindo? Tá bem? Então, para a gente ir já para a conclusão aqui da mensagem, né? Nós estamos falando aqui de que aquele homem não tinha conhecimento de Jesus. Vocês têm dúvida disso? Ele estava ali, o Deus Todo-Poderoso estava no local e ele estava atrás de reclamar do que ele não tinha. Lembra daquele milagre da mulher que só tinha uma botija e um restinho de azeite? Então, olha, eu não tenho nada, só tenho uma botija e um restinho de azeite ali, de farinha, né? Aí, o que o profeta falou assim, olha, traga isso aí, mas traga todas as vasilhas que você conseguir juntar. Então, não é você não tem, é o que você tem. Deus quer usar o que nós temos, e nós precisamos ter, da nossa parte,
conhecimento de quem é Deus, quem é Jesus e o poder dele. Que à medida que você crê, é que Deus vai operar. Olha, já faz uns 2 anos que eu tenho trazido essa mesma afirmação. Deus quer pessoas que confiam nele. Deus quer pessoas que têm fé. Não porque Deus é... Não, mas assim, como é que eu vou ajudar uma pessoa que nem me conhece, não está me buscando? Jesus, pela sua graça, sua misericórdia, nos encontrou. Mas Ele nos dá a oportunidade para conhecer, para que nós sejamos embaixadores dEle, para nós levamos essa palavra da Boa Nova para as pessoas. Deus está aqui. Deus está podendo resolver essa situação. Não importa se é uma enfermidade, se é um emprego, se é uma situação financeira, não importa o que seja. Você tem que ter fé naquele que tem poder. E o Senhor está falando o seguinte: eu com todo o meu poder, sendo o dono do ouro e da prata, vocês têm buscado outros deuses que não são deuses. Né? Então Deus tem falado insistentemente que o seu povo perece por falta de conhecimento. Como o pastor Rodrigo trouxe aqui no aviso, as igrejas estão caminhando por um momento de esfriamento. Por quê? Por falta de interesse, de conhecimento, de buscar aquele que tem poder, de buscar conhecer mais a Deus, de buscar entregar sua vida na mão e confiar no Senhor. Né? Não é só conhecer. Olha, eu conheço Jesus, mas eu quero saber o quanto você tem andado com Jesus, né? Acreditado na sua palavra, vivido a sua palavra. E para nós finalizarmos aqui, eu queria trazer mais uma passagem de um milagre aqui de Jesus, bem interessante. Um dia, um homem que tinha um filho endemoniado procurou Jesus para libertar o seu filho, né? Mas Jesus, ele estava lá em Cafarnaum, ele tinha subido para o monte da transfiguração, e ele levou os 3 apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, com ele, que foi lá aquela experiência da transfiguração lá, que ele viveu lá com os apóstolos. Mas enquanto ele estava lá no monte, que ele ficou algum tempo lá no monte, um homem procurou Jesus lá em Cafarnaum e disseram que Jesus não estava. Então, ele trouxe o seu filho endemoniado para os discípulos libertar ele. E os discípulos não conseguiram, né, na autoridade que eles tinham lá, porque aquilo era uma casta de demônios, né? Ele falou assim: precisa de jejum e oração, né? Não é qualquer palavra só, tem que ter situações que precisa de mais do que uma palavra, né? Então, nesse dia, quando Jesus volta do monte, ele chega lá, está aquela confusão lá na casa, acho que era da mãe de Pedro, da sogra de Pedro. E aí, Jesus, o que está acontecendo? Aí o homem foi procurar Jesus, né? O homem falou assim para Jesus, né? Que está lá em Marcos 9, 22. Ele falou assim: meu filho está endemoniado, os seus discípulos não conseguiram. Aí o homem fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e nos ajude. Você já pensou? Que falta que palavra falar para Jesus? Se tu podes fazer alguma coisa. Olha, ele veio procurar Jesus porque ele ouviu falar, mas ele não sabia quem era Jesus. Porque se ele soubesse que o poder de Jesus, sendo Jesus Deus, ele não faria nunca essa pergunta: se tu podes, nos ajuda. Lógico que Jesus pode. Aí Jesus responde para ele, né? Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então deu uma chamada no homem, né? Tudo é possível ao que crê. Então é lógico que eu posso, né? Então logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele perdoa a nossa incredulidade. Deus perdoa, né, às vezes que nós deixamos de procurar Ele para buscar soluções aí fora, né, buscando deuses que não são deuses. Mas o azar é nosso, porque Deus não está podendo operar na minha vida, na sua vida, se eu não buscar Ele com fé e mostrar para o mundo que Deus é o Deus do milagre, não só no tempo de Jesus, mas nos dias de hoje. Então, irmão, nós temos que ter experiência com Deus.
Deus está chamando, venha e experimente o poder do Senhor na sua vida. Creia, busque e saiba quem é Deus, mas você precisa conhecer Deus, não só de com Ele, de ouvir falar, mas de com Ele andar. Essa é a proposta para a nossa igreja. Então hoje nós temos a ceia do Senhor. A palavra diz que o Senhor chamou todos os seus filhos na assembleia que vai ter lá no céu. E hoje nós vamos ter aqui a nossa ceia, sentar mesmo, um privilégio. Eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos. Eu convido já o pastor Rodrigo para vir para orar pela ceia.